Um fazendeiro rico revela sua paixão proibida por uma virgem rejeitada. A verdade é chocante. À beira de um lago cristalino, a propriedade de Abel se destacava como um verdadeiro paraíso. Suas plantações de lavanda, com um perfume doce no ar, e o som suave das águas refletiam um mundo perfeito. Mas escondido sob essa superfície de riqueza e prestígio, havia um segredo ardente: o amor de Abel por Clara, uma jovem marcada pelos olhares de reprovação da sociedade. Desde a infância, ele nutriu esse amor em silêncio, enquanto Clara se movia como uma sombra nas margens da vida da comunidade. A festa local, mais uma vez, prometia trazer uma nova onda de rumores e sussurros. Abel, com sua elegância inegável, se sentia em casa entre os convidados da alta sociedade. E mesmo cercado por pessoas influentes, seu coração batia descompassado na esperança de reencontrar Clara. Quando finalmente a viu, seu mundo parou. Clara, com seu vestido simples, brilhava como uma joia preciosa ocultada nele. O tempo afastara os dois, mas seus corações dançavam juntos de novo. No entanto, a alegria rapidamente foi envolta por nuvens escuras. O primo de Abel, um homem ressentido e traiçoeiro, estava determinado a expor o que via como uma afronta às expectativas da elite. Em uma antiga caixa de recordações da família, Abel encontrou um diário, empoeirado e esquecido. Ao abrir, suas páginas revelaram um segredo chocante. Clara era a herdeira de um vasto império, um patrimônio que muitos desejavam, mas que ela nunca soubera. O peso da revelação caiu sobre ele como uma tempestade. O amor deles poderia ser a salvação ou a destruição, dependendo do que faria com essa informação. As intrigas começaram a se desenrolar, e cada passo que davam juntos os aproximava do abismo. Naquela noite, enquanto tudo parecia perfeito, Clara segurou uma carta misteriosa que a deixou pálida. O papel amarelado tinha o selo de uma antiga família influente. Abel notou a mudança em sua expressão. A curiosidade a sombra do passado e as pressões do presente criaram uma nuvem pesada entre eles. Não sei se eu posso abrir. Ela murmurou, quase como se a carta pudesse alterar o destino deles. E nesse momento silencioso, enquanto o vento sussurrava pelas árvores e as estrelas reluziam, o futuro se tornou um enigma sem solução. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara hesitou, o olhar fixo na carta como... O coração de Abel disparou. Ele podia sentir a tensão no ar. O que havia lá dentro? Que segredos a vida dela ainda guardava? Ele se aproximou, a ansiedade apertando seu peito. Clara, o que está acontecendo? Ela levou a mão à boca, o rosto pálido. É da família Castelar. As últimas palavras dela foram sussurradas, como se o simples nome pudesse invocar algo maligno. Os Castelar eram conhecidos na cidade, uma linhagem poderosa, cheia de histórias sombrias e intrigas. Ele nunca imaginou que ela pudesse estar conectada a eles. Você quer abrir?
Abel questionou, suas mãos trêmulas. O desejo de saber, de entender o que estava em jogo, se misturava com o medo que se alastrava entre eles. As estrelas pareciam brilhar menos naquela noite, como se o céu estivesse ciente da tempestade que se aproximava. Clara mordeu o lábio, presa entre a curiosidade e o receio. Mas antes que pudesse decidir, o vento trouxe um grito distante. Foi um som agudo, portante, que ecoou pela propriedade. Abel imediatamente se virou, a inquietação fazendo seus instintos despertarem. O que foi isso? Ele olhou para Clara, que estava cada vez mais assustada. O grito soou novamente, mais intenso. Abel segurou a mão de Clara. Vamos, precisamos ver. Eles correram em direção à origem do som, atravessando os campos iluminados pela lua, já esquecendo da carta, do passado, do que poderia ou não ser. Ao chegarem perto do lago, a cena que se desdobrou era absurda. Um grupo de pessoas se aglomerava, com rostos de espanto e pânico. Um homem caído no chão, o corpo coberto de sangue escarlate. O coração de Abel parou. Não, não pode ser. Era o primo dele, Renato, que sempre fora uma sombra má, pesada no passado deles. O olhar que se fixou em Abel, mesmo no meio daquele ato brutal, era de rancor e um aviso silencioso. Ele foi esfaqueado, alguém sussurrou, quebrando o silêncio como um vidro se despedaçando. Os murmúrios começaram rapidamente. Quem faria uma coisa dessas? Abel sentiu seu estômago revirar. O impacto era avassalador. Ele sempre soubera que Renato não era exato um amigo. Mas isso? Poderia alguém ser tão cruel? Clara, mais pálida do que antes, parecia em estado de choque. Precisamos ir, ela disse, a voz tremendo. O que se passa com sua família? O que você está escondendo? Abel engoliu em seco. Ele queria explicar. Queria gritar que nada disso fazia sentido. Mas a pergunta dela o pegou de surpresa. Eu não sei o que isso significa, Clara. Ela olhou em seus olhos e, por um momento, tudo parecia diferente. A festa, o amor reprimido, a carta enigmática. Tudo agora se misturava em um cocktail de terror e revelações. Abel, isso pode estar ligado ao que está escrito naquela carta. O medo estava lá, pulsando entre eles. A confusão tomou conta de Abel. A ironia da situação o acertou como um sopro gelado. Enquanto a gente se aglomerava em volta de Renato, ele sentiu que o amor e os segredos se tornavam uma tela borrada. O passado estava se juntando ao presente de uma forma que ele não podia controlar. O grupo seguiu em direção a Renato, mas antes que Abel pudesse dar um passo, um pensamento assombroso atravessou sua mente. E se a verdadeira razão para tudo isso envolver Clara fosse muito mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. A realidade estava se mostrando mais escura do que a fantasia que ele havia criado. E se a carta, e se tudo isso estiver interligado? Sua voz saiu como um sussurro. Uma onda de terror gelado percorreu seu corpo. A tensão estava nas veias e o pânico começava a surgir. O que fazer agora? O que mais ele ainda não sabia? O futuro estava diante dele, mas tudo o que seu coração sentia era tormento e expectativa, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. A confusão tomou conta de Abel. Ele olhou para Clara, e o medo em seus olhos parecia um eco do grito que ainda ressoava na noite. O cenário ao redor se misturava em um borrão de pânico. Pessoas correndo, a respiração ofegante, o ambiente carregado de tensão. Renato caído ali era como um espelho refletindo uma escuridão que ele nunca quis ver.
Precisamos ajudar! Abel gritou, mas Clara o segurou pelo braço. Sua mão tremia. Abel, espera! Sua voz era um sussurro, sufocada pela agitação. A incerteza entre eles crescendo como uma tempestade à beira de explodir. O que estava realmente acontecendo? Ele piscou, tentando afastar a neblina de terror que se formava em sua mente. Renovou a determinação e puxou Clara para o grupo. Ao se aproximar do corpo, algo na cena ecoou como um aviso sombrio. Renato estava pálido, a vida escorrendo dele como areia entre os dedos. Ao seu redor, os murmúrios aumentavam. Como isso aconteceu? Quem poderia fazer uma coisa assim? As perguntas voavam no ar pesado. Mas, entre todo o lamento, algo chamou a atenção de Abel. O olhar fixo de Renato. Em meio à dor e ao sangue, havia um sentimento que ele reconhecia bem. Rancor. E não apenas isso, havia um desafio que ele não conseguia decifrar. Ele sabe de algo. A voz de Clara era um sopro quase inaudível, mas teve a força de um trovão. Então, com um movimento repentino, Renato ergueu a cabeça e, em um último esforço, balbuciou. Abel, não acredite nela! A voz dele era um eco distante, quase indecifrável, mas as palavras reverberaram na mente de Abel como um tiro na escuridão. Clara hesitou, o olhar perdido entre o desespero e a confusão. O que ele quer dizer? Nesse instante, a multidão de pessoas se calou. Os olhares se voltaram para Clara e o pânico se transformou em uma curiosidade arrepiante. O nome Castelar não era apenas um sobrenome, era uma maré que arrastava segredos e conspirações. E ali estava ela, a chave para todos os mistérios escondidos. Abel sentiu um nó na garganta, como se aquelas palavras de Renato fossem premonitórias. Clara, numa tentativa de manter a calma, olhou para Abel. Ele está delirando, não pode. Mas a insegurança estava estampada em seu rosto. De repente, um homem alto e sombrio, que Abel não reconhecia, interveio, emergindo da sombra como uma serpente. Chega! Essa história não acabou, e o que Renato sabia pode mudar tudo. Todos voltaram a olhar para o homem, o murmúrio novamente se intensificando. Você não entende, Clara. Você não pertence a este mundo. E aqueles que estão à sua volta não hesitarão em fazer o que for preciso. Do que você está falando? A voz de Clara soava como um eco angustiado. O ar parecia tenso, carregado de revelações e sentimentos ocultos. Abel segurou sua mão, tentando transmitir alguma segurança, mas estava perdido. Você precisa saber que a verdade não é o que parece. A voz do homem era fria e cortante. Sobretudo, quando o sangue dos Castelar flui nas suas veias. Nesse momento, o chão sob os pés de Abel parecia se abrir. O que aquele homem queria dizer com isso? Clara era parte de uma linhagem? Todos os segredos que ele achou que entendia começaram a se desintegrar como areia. Clara, você é uma Castelar? A pergunta escapuliu de seus lábios e o mundo parecia desacelerar. Ela olhou para Abel, as lágrimas nos olhos, e antes que pudesse responder, um novo grito cortou a noite, a agonia agora transformada em desespero absoluto. As pessoas começaram a gritar e a correr em desordem, enquanto a sombra se movia, se espalhando como um incêndio incontrolável. Justo nesse momento, um estrondo irrompeu do outro lado do lago, e luzes brilhantes surgiram, revelando a chegada de uma van preta com a logo da polícia. A confusão se intensificou, a multidão se separou de uma forma instantânea. Abel segurou Clara. A incerteza envolvendo-os.
as palavras de Renato ecoando em sua mente. Você não pode confiar em mim, Abel. Clara balbuciou, e ele sentiu seu mundo desmoronar. O que mais havia escondido dela? Que segredos ainda estavam por vir, prontos para explodir como uma tempestade? Agora mais do que nunca, ele tinha certeza de que tudo mudara, e o futuro, antes repleto de promessas, agora era apenas uma interrogação assombrosa. Enquanto as luzes da van da polícia brilhavam contra as árvores, um pressentimento gélido atravessou o coração de Abel. Ele olhou para Clara, o medo em seus olhos refletindo a incerteza de um futuro que parecia se desfazer. As palavras de Renato, seu primo caído, ecoavam em sua mente. Não acredite nela. O que isso significava? O que ele não sabia sobre Clara? As sirenes cortaram o ar e as pessoas começaram a gritar. Algumas correram para longe e outras se aglomeraram em volta do corpo, como se a cena trágica pudesse oferecer uma explicação. Abel puxou Clara para mais perto, seu coração batendo rápido. Clara, o que ele quis dizer? Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Não sei, Abel. Eu não sei de nada. A voz dela era um sussurro trêmulo. O pânico crescia e a confusão a envolvia como um manto escuro. Abel percebeu que a multidão estava mais interessada na tragédia do que na pessoa que havia caído. O corpo de Renato parecia uma sombra, enquanto o caos ao redor se intensificava. Nesse momento, o homem alto e sombrio falou novamente, sua presença impositiva atraindo a atenção de todos. Vocês não entenderam. Tudo isso foi apenas o começo. Ele olhou diretamente para Clara e, ao fazer isso, a tensão aumentou. O que Renato sabia? Ele ia contar a verdade. Ele teve que ser silenciado. Um arrepio percorreu a espinha de Abel. Silenciado? As palavras desse homem estavam impregnadas de uma ameaça sutil, mas insuportável. Clara apertou a mão de Abel, sua força se esvaindo. As pessoas começaram a murmurar. Um coro de incertezas e curiosidade. O que estava acontecendo? Que verdade era essa? Antes que Abel pudesse articular uma resposta, houve uma explosão de som. Um tiroteio. Os tiros cortaram o ar pesado como um golpe brutal. O pânico se espalhou entre a multidão como fogo em palha seca e todos começaram a gritar e correr. Abel puxou Clara, tentando protegê-la do caos. O medo agora era palpável e o mundo girava em uma espiral de desespero. Ele a levou para um canto da propriedade, longe da confusão. Clara! Precisamos saber o que está acontecendo! Ele a olhou, buscando alguma resposta. Mas Clara estava em choque, os olhos abertos, a boca tremendo. Eu não consigo pensar. Foi então que um homem de terno preto se aproximou com um olhar frio e decidido. Clara Castelar, você precisa vir comigo. Há muito em jogo e não podemos perder tempo. As palavras dele eram firmes, quase autoritárias, e a forma como chamava Clara a fez se encolher. Espere! O que você quer dizer com isso? Ela é apenas uma garota? Abel tentou se interpor, mas o homem não demonstrou interesse. Você não entende, garoto. Clara tem que enfrentar seu destino. A intensidade da situação fez o rosto de Abel esquentar. O que significava esse destino? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la. Clara, não fique com ele. O que você sabe? O que Renato queria te contar? Nesse instante, Clara olhou profundamente nos olhos de Abel, e uma expressão de compreensão se formou. Abel, eu sou a verdadeira herdeira dos Castelar. Não apenas isso, eu sou a causa de tudo isso. A inimizade, os assassinatos, tudo isso se conecta a mim. As palavras dela eram como uma bomba, explodindo em um silêncio ensurdecedor. O mundo ao redor desapareceu.
Abel sentiu seu coração parar. A revelação desmoronou tudo o que ele pensava que sabia. Se Clara era realmente uma castelar, o que mais ele não sabia? Qual era a sua verdadeira história? O homem de terno preto se aproximou mais, seus olhos fixos em Clara. Precisamos ir agora! Clara hesitou, o conflito visível em seu rosto. Ela queria ficar, mas também precisava escapar. O tumulto no lago ainda ecoava, e a verdade ardente parecia ter encontrado uma brecha, ameaçando consumir a todos. Clara, você é minha. Não podemos deixar isso assim. Abel implorou, a frustração e o medo pulsando no peito. Mas no momento em que ela hesitou, uma nova onda de gritos ressoou na floresta. Alguém estava se aproximando e não parecia ser amigo. A tensão pairou no ar. O presente tinha se tornado um labirinto de mentiras. Segredos e um passado que se recusava a morrer. Abel nunca esteve tão certo de uma coisa. A verdade sobre Clara e os Castelar poderia ser a chave para sua salvação, ou sua condenação. Mas a pergunta pairava. Ela realmente era a única que poderia responder. O futuro deles estava nas mãos dela, e Abel se sentia como um náufrago à deriva em um mar de incertezas. Clara, e que vamos fazer agora? Enquanto as luzes da van da polícia brilhavam contra as árvores, um pressentimento gélido atravessou o coração de Abel. Ele olhou para Clara, o medo em seus olhos refletindo a incerteza de um futuro que parecia se desfazer. As palavras de Renato, seu primo caído, ecoavam em sua mente. Não acredite nela. O que isso significava? O que ele não sabia sobre Clara? As sirenes cortaram o ar e as pessoas começaram a gritar. Algumas correram para longe e outras se aglomeraram em volta do corpo, como se a cena trágica pudesse oferecer uma explicação. Abel puxou Clara para mais perto, seu coração batendo rápido. Clara, o que ele quis dizer? Ela sacudiu a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Não sei, Abel. Eu não sei de nada. A voz dela era um sussurro trêmulo. O pânico crescia e a confusão a envolvia como um manto escuro. Abel percebeu que a multidão estava mais interessada na tragédia do que na pessoa que havia caído. O corpo de Renato parecia uma sombra, enquanto o caos ao redor se intensificava. Então, o homem alto e sombrio falou novamente. Sua presença impositiva, atraindo a atenção de todos. Vocês não entenderam. Tudo isso foi apenas o começo. Ele olhou diretamente para Clara. E ao fazer isso, a tensão aumentou. O que Renato sabia, ele ia contar a verdade. Ele teve que ser silenciado. Um arrepio percorreu a espinha de Abel. Silenciado? As palavras desse homem estavam impregnadas de uma ameaça sutil, mas insuportável. Clara apertou a mão de Abel, sua força se esvaindo. As pessoas começaram a murmurar, um coro de incertezas e curiosidade. O que estava acontecendo? Que verdade era essa? Antes que Abel pudesse articular uma resposta, houve um estalo. A multidão congelou. Uma explosão. As luzes da van se apagaram de forma abrupta, mergulhando a cena em um manto de escuridão e desespero. O grito de uma mulher rasgou o ar, seguido de uma onda de pânico. Todos começaram a correr em direções opostas, mas Abel e Clara ficaram paralisados, ainda segurando as mãos um do outro. A fumaça começou a se espalhar, uma névoa densa que tornava tudo confuso e opressivo. Abel lutava contra a sensação de perigo crescente. Clara,
Precisamos sair daqui, ele gritou. Mas a voz dela estava perdida em meio ao barulho ensurdecedor da dispersão. Clara olhou para ele com os olhos esbugalhados de terror. Eu não quero deixar você! Foi quando uma figura apareceu por trás da fumaça. Era uma mulher, com um vestido longo e sombrio, cabelos escuros como a noite. Ela parecia flutuar, quase etérea, e Abel sentiu um frio na espinha. Clara, disse ela, sua voz suave, mas cortante como um gume. Você não deveria estar aqui. Quem é você? Clara perguntou, seu medo agora misturado com confusão. Alguém que sabe quem você realmente é, a mulher respondeu, avançando em direção a Clara. É hora de revelar a verdade, mesmo que doa. Seus parentes, Abel a interrompeu, a adrenalina o fazendo agir. A verdade? Que verdade? O que você quer dizer sobre os parentes dela? A mulher olhou para ele, seu sorriso era mais um aviso. A verdade que você nunca imaginou. Clara é mais do que uma simples virgem rejeitada. Ela pertence a algo muito mais obscuro. As últimas palavras soaram como um eco pesado, como se o próprio chão sob eles estivesse tremendo. Abel sentiu o coração disparar. Do que você está falando? Clara estava presa entre a incredulidade e o pavor, e o burburinho da multidão parecia distante, como se eles estivessem em um mundo à parte. Abel a segurou, os dedos apertados com força. A sensação de que algo colossal se aproximava aumentava, como uma onda prestes a quebrar. Os Castelar, a mulher sussurrou, e o nome parecia encher o ar ao redor deles com uma energia maligna. Vocês acham que sabem da história, mas não conhecem nem a metade. Não é sobre legado, é sobre poder. E Clara, bem, Clara, você está mais implicada do que imagina. Abel olhou para Clara, seus olhos procurando respostas, mas o que viu foi um reflexo de desespero. O que você quer dizer? Os pensamentos dele giravam. Como isso poderia ser? Como Clara poderia estar envolvida em algo tão sombrio? Então, para seu horror, a mulher deu um passo à frente e puxou algo de dentro de seu vestido. Algo brilhante, um broche familiar, o símbolo dos Castelar. Você não é somente uma herdeira. Você é o próximo alvo de um jogo que poucos conhecem. A guerra começou e você não pode escapar. O tempo parou por um instante e a revelação atingiu Abel como um soco no estômago. A verdade era mais traiçoeira do que ele podia imaginar. Se Clara era realmente parte dessa linhagem e a próxima peça em um tabuleiro de xadrez que ele mal entendia, o que isso significava para eles? E para todos ao seu redor? Antes que ele pudesse processar, a fumaça se dissipou e as luzes da polícia voltaram a brilhar, revelando a cena surreal. Mas Abel já sabia que nada voltaria ao normal. O futuro estava se moldando em algo terrível e desconhecido. E Clara, com seu sangue castelar, estava no centro disso tudo. Ele olhou nos olhos dela, um nó na garganta, enquanto tudo o que ele pensava que sabia se despedaçava ao seu redor. E agora, Clara? O que faremos? A pergunta pairava no ar, e a resposta estava mais distante do que nunca. Enquanto as luzes da van da polícia iluminavam a cena, o terror se espalhava como um fogo incontrolável. Abel olhou para Clara, buscando um sinal. A revelação do homem misterioso ainda pairava entre eles, como um espectro ameaçador. E agora, Clara? O que faremos? A urgência pulsava em suas veias. Clara parecia perdida, os olhos cheios de lágrimas e confusão. Abel, não sei. Ela estava trêmula,
como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O medo a consumia, e ele sentiu sua força escorregar. Foi quando, em meio ao caos, uma série de flashes disparou da multidão. Abel virou-se, tentando entender o que estava acontecendo. O homem de terno preto havia desaparecido, engolido pela fumaça. Mas Clara estava paralisada, olhando para algo atrás dele. Abel, olhe! Sua voz era um sussurro apavorado. Ele se virou rapidamente, seus olhos se fixando em uma figura emergindo das sombras. Era uma mulher, com o cabelo escuro esvoaçando, e ela carregava algo, uma faca. O brilho do metal refletia a luz das lanternas, como uma estrela fatal. O pânico tomou conta de Abel. Clara, corra! Ele gritou, mas sua voz estava envolta pelo grito ensurdecedor da multidão. A mulher se movia rápida e silenciosamente, como um predador em busca de sua presa. Clara não se mexeu, a expressão de horror congelada em seu rosto. Antes que ele pudesse agir, a mulher avançou, a lâmina em direção a Clara. Abel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Com um grito de desespero, ele se lançou à frente, empurrando Clara para o lado. O impacto o fez cair e a faca atingiu seu braço, a dor ardente disparando através dele. Não! Clara gritou, agora em pânico total. Abel olhou para baixo, vendo sangue espirrar do corte, quentes gotas caindo na grama. A mulher o observava, e algo em seu olhar era familiar. Ele piscou, tentando se concentrar. Por que você fez isso? Ele conseguiu perguntar. Um pulso acelerado e a dor aumentando a cada batida. A mulher inclinou a cabeça, um sorriso cruel quebrando sua expressão séria. Porque você nunca deveria ter descoberto. Clara é uma castigo e uma herança. Você não entende o que está em jogo. As palavras dela eram frias, carregadas de uma intenção sombria. E então, em um movimento rápido, ela desapareceu na escuridão, deixando Abel em um turbilhão de confusão. Clara se lançou a seu lado, seu rosto pálido refletindo o horror. Abel, você tá bem? As lágrimas corriam, e ele sentiu o impacto de sua preocupação. Mas o mundo parecia girar, e ele mal conseguia se manter consciente. Eu não sei, tentou responder, desejando que tudo isso fosse um pesadelo. Mas uma sensação estranha começou a surgir dentro dele, algo que ele não podia explicar. A dor da lâmina não era apenas física, era como se a verdade estivesse se instalando no fundo de sua mente. Clara, há algo mais sobre quem você realmente é. O que eu não sei. Ele estava ofegante, cada palavra pesando como chumbo. A multidão continuava alvoroçada, mas eles eram uma ilha em meio ao caos. Ela hesitou, a expressão triste. Eu não posso dizer agora. Mas foi o olhar que ela lançou para a escuridão, como se esperasse que algo acontecesse. E aconteceu. Um gueto cortante rasgou a noite. O homem de terno retornou, mas não estava sozinho. Outros surgiram, todos com a mesma aura sombria, a expressão queimada de raiva e determinação. Clara olhou para eles, seu rosto mudando de horror para uma compreensão visceral. Não pode ser! Abel observou horrorizado enquanto um dos homens a segurava pelo braço. Você não pode escapar, Clara. Você pertence a nós. As palavras dele caíram como uma cortina pesada, a verdade que Abel temia ser revelada ali, bem diante deles. Clara se contorceu, tentando se desvencilhar, mas o poder daqueles homens a dominava. E de repente, tudo fez sentido para Abel. Clara não era apenas uma garota comum. Ela era parte de algo muito maior,
e ele estava no meio de uma batalha que mal entendia. Isso não é só sobre você, Abel, falou Clara, o olhar desolado. Há mais que precisamos descobrir. Segredos familiares, escolhas que nunca fiz. Seus corações estavam em sintonia, mas a conexão deles estava prestes a ser obliterada por algo que nem imaginavam. Então a multidão gritou mais uma vez, o desespero crescendo. No calor do momento, uma lembrança voltou à mente de Abel, as palavras de Renato, sobre não acreditar em Clara. E se tudo não passasse de uma armadilha? E se Clara estivesse mais envolvida do que ele pensava? Antes que pudesse questionar, a verdade lhe atingiu como um raio. E se ela tivesse um papel nesse jogo sombrio desde o início? O pânico crescia, a tensão aumentando, e o futuro dele se tornava mais nebuloso a cada momento. Clara, você é o que eles querem! Você é a peça-chave! A revelação pairou no ar, e o olhar dela, em choque, virou dúvida e medo. O destino estava ao alcance, mas quem realmente era Clara Castelar? E o que tudo isso significava para os dois? O mistério envolvia seus corações e as sombras ao redor. Enquanto a noite avançava, cheia de segredos e respostas não reveladas, Clara estava paralisada, ainda tentando computar tudo o que estava acontecendo. Abel sentia o coração acelerar ao ver como os olhos dela piscavam, entre o medo e a confusão. Ele queria gritar, queria tirar Clara daquela situação. Mas o que fazer? O homem de terno preto estava diante deles, como um tirano determinado a arrancar algo que nem mesmo eles entendiam. Clara, você precisa ir, agora! Ele puxou o braço dela, mas Clara resistiu, um misto de fúria e desespero pintado em seu rosto. Não! O que você quer? Ela pareceu recuperar a voz, mas ainda tremia. O homem não respondeu direto, apenas olhou para a multidão, que agora estava em pânico total. As sirenes ecoavam, criando um clima de caos. O barulho se misturava ao som de pessoas correndo. Gritos de dor e confusão por toda. Você vai ter que escolher, Clara. Ou você vem agora, ou eles vão te pegar. Ele gesticulou de forma ameaçadora, o olhar fixo na multidão. Foi então que tudo aconteceu tão rápido que Abel teve dificuldade em acompanhar. Uma luz intensa iluminou a cena, como um farol em meio à tempestade. Uma van apareceu, mas não era a polícia. Era o que parecia um grupo de homens, todos vestidos de preto, armados. Saiam da frente! Um deles gritou com voz de trovão. E em um instante, Clara levou a mão ao peito, exausta. Um dos homens se virou e olhou fixamente para Clara. O que Abel viu em seu olhar era medo absoluto. Clara! Você precisa entender que não há mais volta. Eles vão descobrir quem você realmente é. Quem eu realmente sou? A voz dela tinha um eco de indefinição. Clara estava tremendo, e Abel sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O corpo dela, antes firme, agora parecia prestes a desmoronar. Eles a estão caçando e não vão parar até te encontrarem. A verdade que Renato ia contar era sobre a linhagem. Era a voz da mulher que havia aparecido com a faca. Ela havia retornado, e nesse momento, Abel percebeu horror ao olhar para ela. Era como se tudo tivesse se acalmado. O tumulto, os gritos, as sirenes, tudo silenciou. Zoé? Clara olhou para a mulher e o mundo começou a girar novamente. Como um balde de água fria, a verdade caiu sobre Abel. A mulher que ele tinha achado uma inimiga, uma figura sombria, era alguém do passado de Clara. Mas o que significava aquilo? Por que ela tinha um envolvimento tão profundo? Ele buscou por respostas nos olhos de Clara, mas só encontrou desespero. Zoé, o que você quer dizer?
A mulher, Zoé, se aproximou lentamente, mas os homens armados estavam se posicionando, prontos para agir. Você precisa saber que tudo está conectado, Clara. O que sua família fez não foi apenas por poder, foi por sobrevivência. Você é a última, a única. Abel estava perdido, tentando juntar as peças. O que significa, Clara? O que é isso? O que sua família fez? A pressão estava aumentando. Ele sentia que uma revelação imensa estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um dos homens armados avançou. É agora ou nunca, Clara! A tensão cortava o ar. Um nó se formava na garganta de Abel, enquanto ele fazia o que podia para se proteger e a Clara. E então tudo virou de cabeça para baixo. Um tiro ecoou, os sons se misturando ao grito estridente de Clara. Abel olhou para ela e a cena que se desenrolava diante dele era um pesadelo. Clara caiu no chão e o pânico tomou conta de seu ser. Não, Clara, não! Ele se lançou para a frente enquanto o mundo escurecia ao seu redor. Mas antes que pudesse chegar até ela, uma explosão ofuscante iluminou a noite, fazendo o chão tremer. Um grito ecoou de longe. O que estava acontecendo? Abel piscava, tentando entender, enquanto tudo explodia em caos. Lentamente a fumaça começou a se dissipar, e sua visão clareou. Mas o que ele viu fez seu coração parar. Clara estava de pé no centro da confusão, não ferida, mas irradiando uma luz vermelha, como se estivesse possessiva. Eu não sou apenas uma castelar. Eu sou a herdeira dos sonhos e dos pesadelos de toda a linhagem. O choque percorreu Abel. O que quer que Clara fosse, o que quer que ela significasse, era muito maior do que ele poderia imaginar. E naquele instante, tudo que ele acreditava, tudo que ele sabia, parecia desmoronar. Então, enquanto o alvoroço aumentava, Clara virou-se, o olhar feroz e determinado, encarando a multidão enquanto sombras começavam a se aglomerar ao seu redor. O futuro deles estava mais obscuro do que nunca, e agora, com Clara em plena transformação, Abel se perguntava se ele realmente conhecia a mulher que amava. O que nós fazemos agora? A pergunta ecoava em sua mente, mas a resposta estava sufocada pelo caos que se aproximava. Clara estava paralisada, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo. Abel sentia o coração acelerar ao ver como os olhos dela piscavam, entre o medo e a confusão. Ele queria gritar, queria puxar Clara para longe daquela cena. Mas o que fazer? O homem de terno preto estava diante deles, uma sombra imponente que parecia contra. Agora, ele estendeu a mão, mas Clara hesitou. Um misto de fúria e desespero estampados em seu rosto. Não, o que você quer de mim? Ela estava a um passo de romper a barreira do pânico e da realidade. Você precisa entender, Clara. Eles vêm atrás de você. Não há mais tempo. O homem gesticulou freneticamente, olhando ao redor como se um exército invisível estivesse se aproximando. Uma luz intensa iluminou a cena, e Abel virou-se para ver o que era. Dava para ver que o caos se espalhava rapidamente. Um grito cortou o ar. E então tudo se desfez em um instante. Uma mulher com cabelos escuros e brilhantes apareceu em meio à fumaça e ao tumulto. Ela não era estranha. Era Rúbia, a amiga de Clara. Clara, você está em perigo. Temos que sair. A urgência em sua voz fez o mundo de Abel parecer desabar. Mas o impacto foi além. Rúbia! Clara exclamou.
seus olhos se arregalando. Mas antes que a amiga pudesse se aproximar, os homens de preto se mobilizaram. E Abel viu Rúbia se posicionar como se estivesse defendendo Clara. "Não a toque!" gritou ela. O pânico agora parecia palpável, como um emaranhado de bocas gritando em meio ao horror. E em um movimento inesperado, Rúbia puxou algo de dentro do casaco. Um brilho metálico. Era uma arma. "Calem-se! Eu vou proteger minha amiga." O silêncio abrupto fez o coração de Abel parar. Ele nunca poderia imaginar que Rúbia tivesse algo tão perigoso. Mas as coisas estavam prestes a piorar. "Rúbia, não!" Clara gritou, as mãos tremendo. "O que você está fazendo?" A amiga olhou, um misto de desespero e determinação no olhar. "Eu sempre soube, Clara, sempre soube que você era especial, e isso te torna um alvo." Entre as palavras de Rúbia, houve uma ferida aberta de traição. Abel sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" Seu coração estava acelerado, o terror tomando conta. A cena parecia um pesadelo. Logo, todos buscavam respostas, mas Clara estava em silêncio, processando a bomba que acabara de explodir. Não pode ser verdade!" Clara balbuciou, seu olhar de choque refletindo toda a dor. Rúbia não se deixou afetar. "Não seja ingênua, Clara. Sabiam que você era a única chance de reencontrar o poder perdido dos Castelar. Eles não vão parar até te pegar." O tumulto voltou a aumentar, e ruídos ensurdecedores tomaram conta do ambiente. A tensão era insuportável. Abel se colocou entre Clara e os homens armados. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre ela?" gritou, enquanto sua mente girava em confusão. Quando a verdade saiu da boca de Rúbia, ouviu-se um grito profundo. O som não veio dela, mas de uma sombra que subiu nas margens do lago. Um grito que paralisou a todos. A figura se aproximou e era a última pessoa que Abel esperava ver. Era Renato. O corpo dele estava manchado de sangue, mas não era mais a mesma pessoa que havia caído. Não foi o que você pensou!" Ele gritou, a voz reverberando entre eles. "Vocês têm que entender, tudo foi para proteger Clara. Ela não é só uma Castelar, ela é a fonte." A revelação se instalou como uma tempestade. Rúbia, Renato, Clara, a verdade estava vindo à tona. O rosto de Clara estava lívido. E Abel se sentiu sufocado, preso entre as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido algum. "O que você quer dizer? O que Clara é?" Renato avançou, a expressão tercendo-se em dor e intensidade. "Ela é a última porta para o que foram, e aqueles que desejam esse poder não hesitarão em eliminá-la." O segredo saiu como uma torrente. A ideia de que Clara poderia ser a chave para um legado que não compreendiam transformou tudo. E antes que alguém pudesse reagir, a multidão em volta explodiu em gritos, o pânico crescendo. Abel sentiu que o mundo estava se desmoronando, que a verdade era mais aterradora do que ele pensava. Clara não era apenas um amor distante ou uma amiga. Ela estava no centro de uma guerra obscura. "Clara, o que faremos agora?" Abel perguntou, a incerteza pairando como um fardo pesado. Ela olhou para ele, e o medo em seu olhar falou mais do que palavras poderiam expressar. O futuro deles estava mais incerto do que nunca, e a revelação de Renato tinha mudado tudo. Clara estava paralisada, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo.
Abel sentiu o coração acelerar ao ver como os olhos dela piscavam, entre o medo e a confusão. Ele queria gritar, queria puxar Clara para longe daquela cena. Mas o que fazer? Renato estava lá, no meio do caos, revelando verdades antes ocultas. Ela é a fonte, ele havia gritado, e isso ecoava na mente de Abel. A multidão estava agitada, mas tudo parecia um borrão. A atenção de Clara estava fixada em Renato, mas o ambiente se tornava insuportável. Um grupo de homens armados se aproximava e a tensão subia com cada passo que davam. Clara, ele não sabe o que diz. Abel gritou, tentando proteger a mulher que amava, mas a verdade parecia presa na garganta dela. O olhar de Clara mudava de medo para determinação, e durante um segundo, tudo se aquietou. A multidão parou e um peso se instalou no ar. Foi então que a mulher com cabelos escuros, Zoé, tirou algo de dentro de seu casaco, um pequeno objeto brilhante. Todos os olhos se voltaram para ela, enquanto ela ergueu a mão, revelando um colar ornado com um símbolo que Abel reconheceu instantaneamente. O emblema dos Castelar. É isso! É o que eles querem! A voz de Zoé era clara e firme. Esse colar é a chave para tudo. Clara, você precisa entender que seu poder não é apenas uma bênção, mas uma maldição. O rosto de Clara se contorceu em confusão e desespero. Você está mentindo! Eu não sou nada disso! Ela olhou para Abel buscando apoio, mas a dúvida começou a surgir nos olhos dele também. O que realmente estava acontecendo? Ele a amava, mas e se houvesse mais? Antes que alguém pudesse responder, o chão tremeu, um tremor violento sacudindo a todos. Um grito ecoou na multidão, e em meio ao desespero, Clara disparou para frente, dirigindo-se para Renato. O que você sabe? O que está acontecendo? Renato passou a mão pela franja e sua expressão se transformou de dor para um misto de compaixão e desespero. Clara, você não pode. É mais do que você imagina. Ele ia continuar, mas então a explosão tomou conta da cena. Um som ensurdecedor, como se tudo estivesse se desfazendo. Luzes piscavam, gritos irrompendo em ondas. O ambiente ficou turvo e a falta de ar se intensificou. Abel viu Clara ser arremessada para o lado e, surpreso, correu para agarrá-la. Clara! Quando seus olhares se encontraram, algo se quebrou. O colar que Zoé havia mostrado antes se despedaçou no chão, e Clara começou a brilhar. Abel ficou paralisado. Seu coração acelerava em desespero. Não, Clara, não faça isso! A voz de Clara soou como um sussurro. Mas então, em um movimento quase hipnótico, ela levantou a mão. Um brilho vermelho começou a emanar dela, envolvendo Renato e então a multidão. Toda a cena estava girando entre eles, como se dois mundos colidissem. A luz intensa iluminou os rostos ao redor. Uma frieza espalhou-se no ambiente. E, de repente, na mesma fração de segundo, Clara começou a gritar. Saia da minha cabeça! Eu não quero isso! A tensão era palpável e a energia a seu redor crescia como um furacão. Então, algo bizarro aconteceu. Renato começou a retroceder, a dor em seu rosto crescendo enquanto desabava no chão. Você não pode. Todo o poder que vem dela não é só dela. Aquelas palavras foram como um tapa na cara de Abel. Uma sombra pareceu brotar do chão, tomando formas familiares. Todos, sem exceção, observaram atentamente quando a figura se revelou. Era alguém que Abel jamais imaginaria ver novamente. Era sua mãe, Abel. A voz dela era carregada de dor. Eu tive que fazer isso.
A confusão tomou conta de todos. O silêncio, de repente, era mais ensurdecedor do que os gritos. Clara olhou para mim, incrédula. O que você está fazendo aqui, mãe? E antes que alguém pudesse reagir, a revelação explode como um choque. Eu sou uma Castelar. Eu sempre fui. O que isso significava? A verdade que ele acreditava ter encontrado agora parecia um labirinto emaranhado. Clara não era apenas parte dessa linhagem, mas a conexão dele estava muito mais próxima do que ele jamais imaginou. A dor de Abel se intensificou. O que ele achava ser um amor puro agora estava repleto de segredos, e as revelações estavam apenas começando. E enquanto a luz começava a se dissipar, ele sabia que suas vidas estavam prestes a se transformar para sempre. E a pergunta pairava: que destino aguardava Clara e sua mãe? As consequências se desenrolando diante deles, um mistério a ser desvendado, e ele temia que as respostas não fossem tão simples. Clara estava paralisada, os olhos fixos na mãe, enquanto a verdade desabitava seu mundo. O brilho que emanava dela, antes poderoso e cheio de esperança, agora estava carregado de confusão. Abel estava em choque, sem entender como tudo se conectava. As peças se encaixavam de uma forma aterradora. Você não. Você sempre será uma Castelar, Renato gritou, sua voz ecoando como um aviso. A multidão em volta estava agitada, mas tudo parecia distante. Sombras se derruíam e a tensão se tornava insuportável. Não pode ser verdade. Clara balbuciou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O olhar dela passava de Renato para a mãe, buscando resposta. Clara, precisamos agir. Não podemos deixar que eles te encontrem. A voz da mãe era firme e cheia de preocupação. Eu estive no meio disso desde o começo, mas a culpa não é sua. Abel sentiu um frio na espinha. O amor que ele sentia por Clara começava a competir com o que achava que sabia sobre ela. O que você quer dizer? O que sua família fez? Ele precisava entender. A multidão começou a gritar novamente, mas Clara ergueu a mão, como se pudesse calar o caos. E quando olhou para Abel, havia uma nova determinação em seu olhar. Eu não sei tudo, mas precisamos fugir. Não podemos ficar aqui. Renato, ainda caindo em agonia, completou. Aquilo que você busca pode ser sua destruição. Clara, o poder pode te consumir. As palavras ecoaram como um sino em sua mente, mas o momento estava longe de acabar. A mãe de Clara olhou para o lago e, em um movimento repentino, gritou: Vamos! Agora! Tomados por uma urgência incontrolável, Clara e Abel correram em direção à sua mãe, atravessando a multidão em desespero, enquanto os homens de preto se aproximavam. As sombras lançadas pelas luzes da polícia agora pareciam ameaçadoras. Clara, não esqueça quem você é! Gritou a mãe, enquanto se afastavam. Mas Clara parou, o olhar fixo no rosto de Renato. Eu não posso deixá-lo assim! Ela hesitou, a compaixão lutando com a urgência. Abel teve que puxá-la. Clara, agora! Não é hora! Precisamos ir! Os olhos de Clara brilharam, mas naquele momento ela assentiu, com o último olhar para Renato. Os três fugiram, atravessando o campo coberto pela lua cheia. A noite estava agitada, mas a liberdade parecia cada vez mais próxima. Enquanto se afastavam, Abel sussurrou para Clara: O que acontecerá com ele? E o que isso tudo significa para você, para nós? Ela respirou fundo, olhando para a mãe. Talvez possamos descobrir juntos. O mistério ainda pairava, mas havia uma luz no fim do túnel. Para eles, isso significava
uma nova chance, um recomeço. E assim, enquanto a propriedade de Abel se afastava, eles sentiam que o destino se revelava. Mas o que a frente reservava? Abel não sabia, mas seu coração pulsava com determinação. Só havia uma certeza: Clara e seus segredos de Castelar os levariam rumo a algo maior. A pergunta é: eles estariam prontos? A vida deles, um emaranhado de mistérios, agora prometia novas aventuras e desafios. E a história não termina aqui. Se você gostou dessa jornada, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. O futuro de nossa história depende de vocês.